Gravar nesse computador. Olá, amigos, olá a todos. Eu sou o Guilherme Sens. Muito bem-vindos aqui a mais um encontro da classe Escavando a Verdade. Juntos estamos aí estudando a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ao longo de literalmente um ano. Deus nos dando vida e condições, sequência dos assuntos que nós planejamos passar para vocês. Os encontros semanais de terça-feira, começando no dia 4 de dezembro de 2023, nós vamos até dezembro de 2024. Começamos a sequência de estudos sobre o santuário e, através do santuário, expondo outros assuntos. Hoje não será diferente, hoje estaremos estudando um pouquinho sobre como estudar a Bíblia. Nós já vimos alguns fundamentos, né? Falamos sobre a fé, falamos sobre o próprio santuário, a história do santuário, a história do povo hebreu. E hoje a gente vai, para dar início, né, a sequência de alguns assuntos um pouco mais envolvidos com a doutrina da parte religiosa. A gente vai estudar, então, o fundamento aí sobre como estudar a Bíblia e por quê, quais são as regras. Inclusive, do entendimento dessas regras, ou do não entendimento delas, tá? Ou ainda de diferentes compreensões, é que nós temos o surgimento da maior parte de tantas igrejas cristãs. Existem outros motivos pelo qual se funda a igreja na atualidade, os motivos até não tão éticos assim, tá? Mas existe um grande número que vem por desentendimentos. Então, os grandes estudiosos, os grandes teólogos, desde os reformadores, da reforma protestante e mesmo católicos, têm dado aí a sua contribuição ao longo da história, e é no conjunto dessas contribuições que nós vamos estar falando aqui. Surgem, então, as três palavrinhas aí desses nossos dois próximos encontros, de hoje e da próxima terça-feira: a homilética, a hermenêutica e a exegese. Vamos estar conversando um pouquinho sobre esses três assuntos, e hoje mais especialmente sobre a homilética, tá? Aliás, a hermenêutica. Nós vamos mais estar conversando aí nesse assunto de hoje. Eu queria convidar você a fazermos juntos uma oração, buscarmos o nosso Deus para nos dirigir. Vamos orar? Fechamos os olhos e oremos mais uma vez. Ó Santo e soberano Deus, amado Pai, nós lhe damos graças pelo privilégio de termos acesso à tua palavra. O ser humano, Senhor, é muito falho e limitado. O ser humano se ilude em muitos aspectos e, às vezes, por causa de suas intenções, suas motivações, boas ou não tão boas assim, sendo sincero e podendo estar enganado em algum assunto, ou até por falta de sinceridade, tem levado à compreensão que tem sobre tudo, sobre o que é ciência, sobre o que é filosofia, a política, a organização, para variados paradigmas, variadas formas de pensamento, e isso tem interferido, até mesmo no entendimento humano da tua palavra, de quem tu és, o conhecimento que deixaste ao ser humano sobre como tu te revelaste, Senhor. E isso tem gerado muitas confusões. Desde antes ainda do surgimento da maior, da grande confusão histórica, como a Torre de Babel, no qual tu interviste para poder mudar aí as leis, os idiomas, a compreensão. Também até a modernidade, onde tantos cristãos têm divergido sobre alguns conceitos, sobre algumas doutrinas. Temos muitas confusões sobre isso. E uma forma de amenizarmos essas confusões é estudarmos um pouco sobre o que a tua palavra diz, sobre o que é ela mesma e sobre como ela deve ser estudada, como ela deve ser interpretada. Esses princípios de interpretação textual da língua portuguesa, hebraica, grega, aramaico, com o qual são os idiomas ao qual nós falamos ou que as escrituras foram escritas, e também da questão
escriturística mesmo, da tua própria palavra. Tu deixastes na tua palavra princípios para assim fazermos. Porém, como podemos fazer e começar se nós não estivermos guiados por ti? E é por isso que nesse momento, Senhor, queremos orar e pedir a tua direção. Por favor, fala ao nosso coração. Ajuda-nos a aprender aquilo que tu quer nos ensinar. Os méritos de Jesus nós oramos, agradecidos e entregues. Amém e amém. E, por uma questão da gravação, eu vou tirar o acesso que vocês têm no momento em relação à questão do som, tá? Se vocês precisarem falar alguma coisa, podem mandar uma mensagem para o chat. E aí, depois, quando a gente concluir, eu abro o som para vocês poderem fazer algum questionamento, uma pergunta, alguma coisa assim, tá bom? Fique à vontade aí, caso precisam perguntar. Eu vou tomar a liberdade de começar pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Nós vamos começar aí lendo dois textos inicialmente, e depois eu vou partilhar com vocês aí algumas apresentações desse material que nos foi concedido para estudar, tá? É um material de pós-graduação na área de teologia. Nós vamos estar partilhando esse material com vocês. Porém, né, como eu estava mencionando alguns antes de iniciarmos a gravação, eu não sou teólogo, né? Eu sou médico, mas estudamos a Bíblia há bastante tempo e já estudamos isso com várias outras pessoas e vamos então estar partilhando aqui um estudo mais aprofundado sobre o que estudar em relação às Escrituras. Eu vou pedir então, se você tem a sua Bíblia, que você abra comigo, tá? Nas cartas de Pedro. Bom, a gente vai estudar um texto de Pedro e outro de Paulo agora, para estarmos falando um pouquinho sobre o assunto de hoje. Tá? Convidar a abrir aí a sua palavra. Encontrar na carta de Pedro, se você tem aí o teu texto sobre a carta de Pedro, você pode abri-la. Estudar um pouquinho. Segundo Pedro, primeiro Pedro 2, tá? Primeiro Pedro 2, verso 9. Se você tem a tua Bíblia aí, você pode abri-la. Segundo Pedro 2, a gente vai começar pelo verso 9. Segundo Pedro 2, verso 9, nos diz assim. Primeiro, desculpa, confundi não. Primeiro Pedro 2, verso 9. Tá? Volta um pouquinho. Se você está em segundo Pedro, volta um pouquinho que nós vamos ler primeiro Pedro. Primeiro Pedro 2, verso 9, nos diz assim. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas que agora alcançastes a misericórdia. Então, nós devemos entender, aqui volta um pouquinho, 1 Pedro 1, verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista um amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes resgatados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Verso 25, a palavra do Senhor permanece eternamente. Vamos começar a entender aqui algumas coisas. O próprio texto de Pedro nos menciona que nós somos comprados por um preço muito precioso. Foi o preço do sangue de Cristo Jesus. Nós somos comprados por alto preço. Não foi por
prata ou ouro que nós fomos comprados. Ou seja, nós somos comprados, somos de Deus por criação e somos de Deus também por redenção. E fomos tornados, através desse amor que temos que ter uns nos outros, uma irmandade, um povo peculiar, nomeados raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para uma finalidade: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados, então, para cumprir um propósito e tornados um povo. Os cristãos foram chamados como um povo. Deus tinha um povo, a gente vai estudar isso mais para frente, para falar um pouquinho da história do povo de Deus, que eram os hebreus, os israelitas. E pela profecia, especialmente, que já foi até um pouco citada aqui na nossa classe, em especial de Daniel 9, tá? Havia um tempo destinado para o povo de Deus, chamado dos 490 anos, a partir da ordem para edificar Jerusalém, né, a terceira ordem, que é o decreto de Ciro, que é o decreto definitivo, tá? De Ataxerxes, desculpe, começa com Ciro, com Dario, e o terceiro definitivo é de Ataxerxes, o primeiro é de Ciro. Mas o que de fato vingou e fez valer foi o de Ataxerxes, no ano 457 a.C. Então, isso vai até o ano 34 da era cristã. A partir dali, os cristãos são chamados povo de Deus e não são mais os judeus, que é a descendência israelita. Continuam sendo, mas aqueles que se tornam cristãos. Então, a partir dali, é organizada a igreja cristã, a partir desse momento, a partir do apedrejamento de Estevão, que ocorreu no ano 34 de nossa era. Então, ali existe essa questão de tornar-se raça eleita para levar aí a vontade de Deus. E se você avançar agora sim para 2 Pedro, você vai em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. 2 Pedro 1, verso 20, nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, nenhuma parte da Escritura, falando especialmente da profecia, vem de particular elucidação. Não é do jeito que a gente está dizendo, porque é o Guilherme que está falando. Não é do jeito que a gente está dizendo, porque foi anunciado aqui na classe Escavando a Verdade. É do jeito que está sendo dito, porque a própria palavra diz que é assim. Veja o verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vai começar a entender algumas coisas para poder buscar aí as regras de interpretação, que é o assunto que nós vamos estudar mais hoje. Você está em 2 Pedro, avança um pouquinho, vamos para Apocalipse, capítulo 1. Tá? Nós vamos ter um momento que a gente vai estudar só as principais profecias para o nosso tempo, tá? Especialmente Daniel e Apocalipse. A gente vai, de vez em quando, dando uma palhazinha aí, uma representação sobre isso. Apocalipse, capítulo 1, verso 1. As pessoas associam Apocalipse com o fim dos tempos, com o fim do mundo, achando que vai se tratar de uma grande catástrofe, uma grande destruição. Realmente existe muito disso, a gente vai ver depois e estudar. Mas o termo Apocalipse não significa necessariamente fim do mundo. Pode ser fim de uma época, mas isso é a representação da profecia ali contida. O termo Apocalipse simplesmente é revelação, não é uma coisa escondida para ficar lá na cabeça apenas dos iluminados e ninguém sabe. Não, é revelação, é para ser revelado. E há uma sequência aqui que a gente vai estar conversando, né, agora, que são de 3 conceitos, tá? Que eu queria deixar claro para vocês, para nós conversarmos aqui. Vamos começar ali, ó. Apocalipse, capítulo 1. A gente vai ler do verso 1 até o verso 3. Apocalipse 1, capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e deu ao testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e que guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Vamos começar a entender aqui. Então, o verso 4 também, ali, o começo do verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. E aí ele vai começar a falar ali, e depois do capítulo 2 e 3, ele vai descrever as cenas das 7 igrejas. Tá? A gente vai estudar mais para frente. Simbolizam 7 períodos históricos do cristianismo, a partir de João até o retorno de Cristo. A gente vai ver isso mais para frente. Tá? Mas o que tem aqui do verso 1 até o começo do verso 4, que nos interessa para hoje? Tem uma sequência, como eu falei, de 3 conceitos. O primeiro conceito é revelação. O segundo conceito é o que a gente chama de iluminação. Minto, de inspiração. E o terceiro é a iluminação. Então, a revelação vem da fonte do conhecimento direto, passa direto, sem mudança nenhuma, sem alteração nenhuma. Isso é revelação. Então, o Pai conversa com o Filho. Deus, o Pai, conversa com Jesus, o Filho. E Jesus, o Filho, passa para o anjo. E o anjo conta para João. Até chegar em João, não tem ninguém com problema de pecado, um pecado alterando memória, mudando as interpretações. A coisa é fiel. O relato é fiel. A onisciência do Pai passa para o filho passa para o anjo e o anjo conta para João. Até aí a revelação, aí não é telefone sem fio, não tem falha, interpretação, mudança, é direto. Direto a questão da revelação, até chegar no anjo. Aí o anjo vai contar para João. Só que Apocalipse é um texto profético. Nós acabamos de ver em Pedro que nenhuma profecia foi dada por particular elucidação de um ser humano. Antes, homens santos, movidos pela parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, escreveram o que escreveram. Então, aí vem um segundo conceito que a gente chama de inspiração. Deus não ditou as palavras. O anjo contou para João. O João teve lá uma visão. Ele viu, eu tinha ali do verso, a partir do verso 4, 5, vai contando que ele começa a ver. Tá? E aí no verso 9, ele está falando, então, companheiro de tribulação. Então, achei no verso 10, no dia do Senhor, e ouvi que por trás de mim uma grande voz de trombeta. E ele olha o que está acontecendo e vê a visão. Então, a profecia, geralmente, ela é dada assim. Ela é dada por um sonho ou uma visão. Tá? E aí o profeta escreve o que viu, inspirado pelo Espírito Santo. Mas o que o profeta está escrevendo não foi ditado por Deus e o profeta escreve com as suas palavras. O profeta escreve palavra por palavra. O profeta vai escrever com o seu linguajar. De tal forma que alguns estudiosos dizem assim, que a Bíblia é um livro de um autor, Deus, com 40 escritores que escrevem com sotaque humano, com linguajar humano. O João tem lá a sua forma de ver, ele é um ser humano, e ele tem a sua forma até de interpretar, que muitas vezes, inclusive, não é necessariamente a melhor. Então, já pode existir, não necessariamente um erro, mas uma abordagem, um ponto de vista humano. Por exemplo, tá? Se nós formos a Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 10, nós vamos ver uma cena profética, que é a cena da sala do juízo. E lá é mencionado Deus, e Daniel faz uma descrição de Deus. Essa mesma cena da sala do juízo de Deus, João também tem em Apocalipse. E João descreve a figura de Deus com uma linguagem que está aqui no capítulo 1. E depois, lá no capítulo 4 e 5, que vai falar da sala do julgamento, ele traz novamente essa imagem. Ezequiel também teve essa visão, tá? Da sala do trono de Deus, dos querubins, dos 4 animais com 6 asas, cheio de olhos. Essa figura de linguagem
também é usada por João. Só que se você olhar a descrição que Daniel faz de Deus, de Jesus ali naquele momento, a descrição que João faz de Jesus ali naquele momento, a descrição que Ezequiel faz de Deus ali naquele momento, eles usam palavras diferentes. Um vai falar que é uma voz de muitas águas, o outro fala a voz de multidão. Um vai descrever a face como um brilho, o outro descreve como um sol. Então, eles usam linguagens que lhes são próprias. Não foram ditadas as palavras. A única parte da Bíblia que Deus escreveu, e não foi nem ditado, foi escrito com o dedo de Deus, são os 10 mandamentos. O restante, Deus inspirou homens a escreverem. Só que aí não é mais revelação. Revelação foi o que foi mostrado para João. Que João escreveu já não é revelação, porque ele escreveu com o sotaque humano, com o linguajar dele. E é por isso que você vê a mesma cena, Daniel falando de um jeito e eu falo de outro. Por exemplo, nós temos 3 pessoas me vendo nesse momento. Eu estou num quarto, que em cima, vou cá, tem uma tomada, aqui, a tomada de 110 volts, você vê uma cortina. Então, vocês 3 estão me vendo com o mesmo ângulo. Se vocês forem me descrever, ainda assim é capaz de algumas pessoas escreverem, o cabelo raspado, cortado, tá? Parece que está com o lábio mais vermelho, a roupa que está. Mas se vocês 3 estivessem aqui ao vivo comigo, um sentado lá, o outro aqui na frente, o outro do lado, é possível de descrever a mim ou a cena que vocês estão vendo de ângulos diferentes, de pontos de vista diferentes. E é mais ou menos o que está acontecendo. A inspiração tem uma leve mudança. Não é diretamente a revelação. E outra coisa é o que está aqui no verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia desse livro e as guarda, as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Opa! Quando eu vou ler aquele texto inspirado, eu vou estudar o texto inspirado, eu preciso pedir que Deus me ajude, porque o mesmo Deus que trouxe a revelação para João, que inspirou João a escrever, ele também é capaz de me iluminar para entender o que João escreveu daquilo que Deus revelou para João. Então, revelação vem direto de Deus. Há intermediários, como por exemplo um anjo, mas que, por ser perfeito, comunica com exatidão. João, um pecador, sua bagagem de pecado, seu ponto de vista, escreve de um outro jeito, com a linguagem dele, aquilo que viu, mais fiel possível que ele viu com a linguagem dele. Isso é inspiração. Inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele escreve com suas palavras. E eu, lendo, estudando, pedindo iluminação de Deus, que Deus me ajude a entender, eu vou ser iluminado para aprender de Deus. O João morreu já tem quase 2000 anos. Eu não consigo conversar com ele para saber o que ele queria dizer em alguns pontos. Então, eu corro o risco de interpretar errado o que João escreveu. Nós vamos estudar que existe a hermenêutica bíblica, a escriturística, toda a escritura, e também tem a profética. A regra base é a Bíblia se auto-interpreta, não vem da cabeça de alguém. Porque se vier da cabeça de alguém, fica à mercê de quem está interpretando. Na realidade, isso é uma regra básica da interpretação. Em qualquer interpretação de texto, existem regras de interpretação. Eu não posso interpretar uma coisa que o texto não diz, baseado em suposições, no que eu acho que é, no meu entendimento por causa da minha bagagem de vida. Aí eu estou alterando o texto. Interpretação não é alteração. Interpretação de texto não é alteração de texto. Isso precisa ficar claro para todos. Por mais que exista essa questão de revelação, inspiração e iluminação, e é verdade, e pode sim causar confusões, mas se eu tiver alguns critérios, se eu tiver alguns cuidados, eu posso não correr o risco
de modificar, de alterar o significado daquilo que Deus tinha um plano por dizer. Deus cuidou para que a Bíblia não fosse tão alterada. Nós conversamos um pouquinho quando falamos sobre arqueologia bíblica. Vai ter mais um encontro. Michelson não conseguiu, muito ocupado, não conseguiu fazer para nós, mas ele vai voltar a fazer mais um estudo sobre arqueologia, tá? Mas ainda assim ele falou para nós, ele trouxe já algumas evidências de que o texto bíblico sofreu muito poucas alterações ao longo da história. Ainda é muito confiável esse texto, especialmente pelo grande número de cópias que existem. Porque o grande número de cópias e as traduções feitas em diferentes países consegue nos trazer justamente o quê? Se uma cópia feita lá na Austrália tem um significado semelhante a uma cópia feita aqui no Brasil, América do Norte, o que quer que seja, opa, parece que aquele significado parece ser o mais correto, porque as diferentes traduções e cópias diferentes ao longo da história, de mais de 2.000 anos de história, ainda mantém um significado muito bom, especialmente a nível de doutrina. Então, pode ter alguma interpretação diferente, mas a nível de doutrina, não. Vou dar outro exemplo. Quando você vai estudar nos evangelhos sobre, e é muito importante que você entenda isso, tá? Como, por exemplo, a cura do chamado endemoniado de Gadara, ou Gadareno, tá? O Gesareno, tem várias terminologias que a própria arqueologia explica por causa da diferença de nomenclatura do lugar. Então, Jesus atravessa, ordena que os discípulos entrem no barco e atravessem o mar, não, o lago do mar da Galileia no barco. Jesus não vai com eles. Aí depois Jesus vai encontrá-los à noite. Eles aparecem lá, encontram à noite e eles vão parar no outro lado do barco. Aí lá eles chegam no local e vem um endemoniado. Jesus dá a ordem para o demônio sair, o demônio sai. E não são poucos, falam que são uma legião. E eles entram nos porcos, depois se precipitam no mar. E os criadores de porco acabam querendo expulsar Jesus de lá, porque ele deu um grande prejuízo. Mas aquele demoniado foi curado, foi liberado, e esse demoniado se torna missionário numa área chamada Decápolis, 10 cidades, e depois, quando os discípulos voltam lá, aquelas cidades já estão preparadas para receber o evangelho, por causa do testemunho desse demoniado. Pois bem, se você lê o testemunho de Mateus sobre isso, vai falar que são dois homens. Se você lê o texto de Lucas sobre isso, vai falar que é um homem. E aí? São dois ou são um? Então, a inerrância da Bíblia. A Bíblia não tem erros. A Bíblia não tem erros que tragam grande prejuízo para o relato histórico. Tá? Lembra, a Bíblia foi escrita por seres humanos, inspirados por Deus, mas não foi ditado por Deus. Os seres humanos podem errar em detalhes como esse. Mateus era testemunho ocular, Marcos e Lucas não eram. Vocês podem pegar o assunto entrevistando fulano. Inclusive, Marcos ainda conviveu com os discípulos. Lucas era discípulo do discípulo. Lucas era discípulo de Paulo. E Paulo não conviveu com Cristo, mas foi inspirado por Deus para fazer muitas coisas. Então, a gente tem que entender isso. Agora, para nós hoje, que diferença tem se era um endemoniado ou dois? Ah, a diferença está no grau de confiança que eu vou dar na Bíblia. Meu amigo, confie na Bíblia em termos doutrinários, para dizer o que é verdade e para te guiar para a tua salvação. Para você conhecer a verdade, entendendo esses contextos e para a tua salvação, sendo um ou dois, faz muito pouca diferença. Então, em termos doutrinários, não há grande modificação nos escritos bíblicos ao longo dos mais de 3.600 anos da história desse livro, desde Moisés, cerca de 1.600 antes de Cristo, até os nossos dias, que vivemos mais de 2.000 após o nascimento de Cristo. Tá? Que, em dias passagem, não é nem o nascimento verdadeiro de Jesus. Jesus nasceu mais ou menos 4 anos antes do ano 1, que não existiu o ano 0. Tá?
Mas aí, por que que a gente sabe isso? Porque ele viveu na época de Herodes o Grande. Herodes o Grande morreu 4 anos antes de Cristo. Foi Herodes o Grande que mandou matar as criancinhas lá em Belém. Simplesmente por isso. Mas aí é uma questão da mudança dos textos inspirados. Quero ir com você em mais um texto inspirado. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nos diz assim: toda a escritura, lá Pedro vai fala apenas da profecia, tá? Mas Timóteo diz que não é só a profecia. Timóteo não, Paulo. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela, Antigo e Novo Testamento. A Bíblia dos apóstolos era o Antigo Testamento. E se não tivesse invalidade o Antigo Testamento, por que eles iam citar tanto o Antigo Testamento? Só Apocalipse são 400 citações do Antigo Testamento, só o livro do Apocalipse. Será que não tinha mais validade? Por que João, no livro do Apocalipse, por que Deus inspirou João e por que João escreveu 400 citações de um trecho que não valia mais nada? Que ainda valia, era claro que valia. Então, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? Diz o verso 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nesses trechos que nós estudamos hoje, Deus separou um povo para os cristãos levar adiante a obra de revelar-lhe, não através apenas da Escritura, porque tem que ser revelação direta para santos e nós somos pecadores, mas pelo nosso testemunho de vida e também pelo estudo das Escrituras. E estamos fazendo isso, inclusive agora. Criou um povo separado para esse fim. Nada do que foi escrito na Escritura foi de particular elucidação para algum iluminado aí que sabe, o restante permanece na ignorância. É para todo homem de Deus se preparar, ser perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para a educação desse homem. Aqui está falando homem ser humano, tá? Está dizendo que as mulheres não possam. Então é importante que nós venhamos a entender isso. Mas, como eu disse, tem uma dificuldade, tem um problema, que é a cabeça do ser humano. Nós já estudamos, é um ser humano pecador. E pode, por interesses, quebrar uma regra hermenêutica. Eu já falei a regra básica, a Bíblia se auto-interpreta. E há uma segunda regra hermenêutica, que é quando eu tiro um texto do seu contexto por um pretexto. Se você já ouviu isso, já está careca de saber, mas se você não conhece a expressão, talvez aí a fonética similar, né, a semelhança, aí até a rima, possa ter atrapalhado o teu entendimento. Então, eu vou repetir. Eu não posso tirar um texto do contexto por um pretexto. Eu tenho uma pretensão, tenho um pretexto. E aí eu quero achar uma parte da escritura sagrada para defender aquela minha ideia. Aí eu tiro aquele texto do contexto dele para dizer, tá vendo? Ó, é isso aqui, ó. A Bíblia está defendendo o que eu quero. Aí, meu amigo, aí eu estou tirando o texto do contexto por um pretexto. E aí fica complexo. Isso é uma outra regra de interpretação escriturística. A Bíblia se auto-interpreta, essa é a primeira, ela não se contradiz, existe uma harmonia nisso. Então, foram 40 escritores e um autor. Foi esse autor que inspirou esses 40 escritores. Cada um escreveu com o seu contexto. Cada um escreveu com o seu linguajar, o seu entendimento daquilo que viu. Foi um ditado, como eu já disse. Mas eu não posso, quando vou estudar a escritura, tá? Estar destituído da luz que Deus quer me dar. Ou seja, é Deus que vai ser o meu instrutor.
próprio Espírito Santo que inspirou os profetas, também está à minha disposição para que eu entenda. Jesus Cristo disse isso. Lá, se vai estudar sobre o Espírito Santo, a gente vai ter oportunidade de estudar sobre ele, tá? A gente vai ver lá nos cursos de João, capítulo 14, 15, 16, é o maior texto das Escrituras que fala sobre o Espírito Santo, que a função do Espírito Santo é fazer lembrar daquilo que Jesus me ensinou, fazer lembrar daquilo que eu estudei na Escritura. A função do Espírito Santo é fazer entender o que está escrito no texto. Mas eu não posso tirar um texto, um pretexto para um pretexto. Não posso tirar o texto do contexto para um pretexto. Eu não posso dizer o que não está escrito. Interpretar é uma coisa, modificar é outra. Então, isso tem que estar bem claro. E é em cima nesses tipos de regras que a gente vai estar estudando hoje, que tudo que a gente já estudou aqui sobre escritura está baseado, e o que a gente vai continuar estudando sobre escritura está em cima de regras como essa que nós vamos ver hoje. Já vimos algumas, tá? Antes de eu prosseguir, eu vou agora compartilhar alguns slides com vocês. Eu queria saber se vocês estão conseguindo entender o que eu falei até aqui, tá? Eu liberei para vocês ativarem o microfone. Ficou alguma dúvida sobre o que estudamos até aqui? A princípio, não, Guilherme. Está tranquilo. Podemos prosseguir então, Mozart. Da minha parte, sim. Algum dos demais colegas tem alguma dúvida? Mozart, eu tomei a liberdade de modificar o teu nome. As outras vezes você pedia para fazer isso e eu lembrei agora, fiz de novo, tá? Botei teu nome ali. Ah, tranquilo. Alguém, porventura, ficou alguma dúvida? Dona Rosalba, Rosélia, eu não sei quem é a outra pessoa, acho que não sei se está com o nome do aparelho, JOI6, mas se desejar, pode abrir o microfone para mencionar. Se não abrir, eu estou entendendo que está tranquilo que eu posso prosseguir. Isso mesmo? Beleza, seguimos então. Tá? Então vamos lá. Deixa eu só eu abrir aqui a apresentação. Vamos começar pelo começo, né? Espero que a gente consiga ver tudo hoje. Talvez até ocorra um pouquinho para a gente poder ver o essencial. Como eu estava falando, acho que eu falei só com o Moser no começo, que ele tinha entrado antes. Ah, né, eu não sou teólogo, eu sou médico, estudei isso há algum tempo, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. Vou compartilhar um material que é um material de pós-graduação de teologia. Tá? É um material de um curso de quase 60 horas. Tá? Dá 100 horas, você pega 40 de um curso e 20, 60 do outro. Mas esse aqui é um curso de quase 60 horas. Estou pegando algum material para vocês conhecerem. Tá? Mas, assim, nós vamos ter dois encontros sobre isso. Então, eu vou tentar citar mais a essência para que a gente possa entender. Tá? Mas dá para aprofundar e muito esse estudo. E é muito legal quem tiver o privilégio. Tá? Inclusive, aqui na Escola Vida com Saúde, nós estamos aí montando, não vai ficar pronto agora, mas nós estamos montando um curso sobre isso. Tá? Esse é o material desse curso. A gente vai estar falando sobre hermenêutica, esse é o termo. Tá? São três coisas, três assuntos: homilética, exegese e hermenêutica. Tá? A homilética é o discurso bíblico, é a questão de oratória, é a pregação, é a arte de você escrever um sermão. Isso é homilética. Isso, homilética. A hermenêutica tem a ver com o estudo escriturístico, a interpretação, regras de interpretação. E a exegese é você pegar um conteúdo bíblico, tá? Um conteúdo escriturístico, uma escritura, e discorrer sobre aquilo, pegando as diferentes lições daquele texto e fazer ali o que você aprendeu, faz um construto, um enunciado. As três coisas estão muito ligadas, tá? Portanto, seja dito. As três coisas são muito ligadas, são muito próximas, mas não são a mesma coisa, tá? Hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre hermenêutica e na próxima terça-feira, se Deus nos der vida e condições, falaremos sobre exegese e homilética. A gente vai começar falando
sobre esses princípios aí de entendimento do que é escritura, tá bom? Então, nós já falamos um pouquinho sobre isso, essa interpretação, o que é essa hermenêutica, tá? Então, tem que entender isso aí, tá? Existe uma grande categoria, o período que a Bíblia foi escrito, mais ou menos eu já passei isso aqui para vocês. Então, existe uma linguagem bíblica. Vamos direto para o primeiro estudo. Vou tirar daqui, vai ser melhor. Pois a gente vai compartilhar, inclusive, com vocês essas apresentações, tá? Aqui, estudo 2. Isso, agora a gente consegue entrar aí nessas regras uma por uma. Fica melhor para vocês entenderem. A partir do início. Pronto. Fica mais prático, não fica muito teórico começando a outra. Vou começar dessa aqui, que ela é curtinha, e acredito que vai dar para vocês entenderem bem. Então, vamos fazer algumas observações gerais em relação à linguagem da Bíblia, tá? O objetivo principal da Bíblia é o que a gente leu ali em 2 Timóteo, tá? É fazer com que as pessoas, toda a escritura divinamente inspirada, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para preparar o obreiro para o ministério, para a missão que Deus tem para ele. Esse é o objetivo geral da escritura. Não seria estranho encontrar palavras, passagens de difícil compreensão nas escrituras sagradas, que uma linguagem humana trata com coisas divinas, espirituais eternas? Não, existe isso. Existem textos escritos nas escrituras que não são fáceis de entender, tá? São textos bem difíceis. Por exemplo, o livro de Romanos, ele é um livro que foi escrito para quem entendia. Ele foi escrito para pessoas já bem estudadas, a tal ponto, tá? Os textos de Paulo são textos mais difíceis de entender. Paulo é um estudioso, um intelectual, e ele escreve, quando escreve para Romanos, ele escreve para pessoas que também eram estudadas. Então, dentro do contexto, né, Romanos foi escrito, tem aquilo. Agora, se alguém pega para estudar Romanos sozinho a primeira vez, tem texto de Romanos que dá um nó nas ideias. Vai falando uma ideia atrás da outra, confunde que só. Tem texto de Romanos que realmente é bem complexo mesmo. Tá? E Pedro fala disso. Pedro fala sobre os escritos de Paulo. Tá? Isso está, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, tá? No verso, a partir do verso 15. 2 Pedro 3,15 diz assim, ó, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, que igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nos quais há certas coisas difíceis de entender e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, Pedro já falava isso lá na época dele, lá no século I, tá? Que há textos difíceis de compreensão. De fato, há. Agora, porque tem textos de difíceis de compreensão, eu não posso dizer que eu não consigo entender a Bíblia. Eu posso dizer que eu não entendo aqueles textos de difícil compreensão, mas não posso generalizar. Então, uma das regras de interpretação bíblica, já mencionei algumas para vocês, tá? Já mencionei algumas, uma delas já mencionei, então tem que entender que a Bíblia é divinamente inspirada, ou seja, mesmo textos que são difíceis de compreensão, há uma aparente contradição, existe uma forma de harmonizar. Opa, porque tem um autor, Deus, que inspirou os profetas. Então, é uma forma de harmonizar. Que aquelas pessoas que estudavam, que estavam lá dentro do contexto, sabiam e podiam entender. Agora, como é que eu hoje, 2000 anos depois, vou entender? Primeiro, eu vou seguir algumas regrinhas. Essa é ele, por isso que a Bíblia se auto-interpreta. Outra regra bíblica é não tirar o texto do contexto por um pretexto.
Outra regra hermenêutica, que tem a ver com isso que nós estamos botando aqui, é: beleza, tem texto de difícil compreensão, mas será que sobre esse assunto que o texto de difícil compreensão está falando, será que não existem outros textos que também lançam, que também falam sobre isso? Ou seja, eu não posso criar uma doutrina, eu não posso criar um ensinamento que vai servir de regra de fé e prática com base em apenas um texto que fala daquele assunto, se existem outros textos que falam desse assunto. É claro que eu posso criar a doutrina com base em um único verso, porém, se existem outros versos, se só existe um, tudo bem, mas se existem outros, eu tenho que levar os outros em consideração, porque existe uma integridade nas escrituras. Deus inspirou toda a escritura, não é uma parte que me é conveniente, que eu tiro do contexto por um pretexto. É toda a escritura. Então, o que a escritura fala sobre vida após a morte? Com base num verso só, eu construo uma doutrina, uma verdade, para basear minha norma de fé e prática. Nós vamos estudar sobre isso. Não, eu estudo um conjunto de textos. E aí eu vou harmonizando um com o outro e eu escrevo um entendimento. Tiro um contexto. Se um texto é de difícil compreensão, o que, que eu vou fazer? Eu vou entender o assunto que ele está tratando e eu vou atrás de outros textos que falem sobre o mesmo assunto e sejam mais claros, que não sejam de difícil compreensão. E aí eu vou pegar o texto de mais clara compreensão e vou jogar luz sobre o texto de difícil compreensão, para eu ir pouco a pouco, paulatinamente, entendendo aquele texto melhor. Não entendi ainda? Deixo aqui de lado, vou estudando outros textos e de vez em quando eu volto lá naquele até que a coisa comece a encaixar. E acredite, as coisas encaixam. Existe um entendimento, desde que eu respeite algumas regrinhas. Já falei para vocês muitas delas aqui, tá? A gente vai ver, inclusive, qual que é a principal que eu já citou. Então, existe uma linguagem bíblica. Eu devo esperar que o respeito dessa linguagem tenha um objetivo. Eu vou buscar o que é necessário para entender o que o autor queria falar, para que assim eu possa deixar que a escritura, que o próprio documento, se torne o seu próprio intérprete. Então, essa é a regra fundamental. A escritura é explicada pela escritura, ou seja, a Bíblia é sua própria intérprete. É dessa regra hermenêutica que derivam todas as outras que nós vamos ver. A Bíblia se auto-interpreta. Não vem da cabeça do Guilherme, de Pedro, de Paulo, de João. A Bíblia se auto-interpreta. É o contexto mais claro. Tá? Vamos avançar aqui. Agora vamos entrar. Esse aqui é o texto 1, tá? Estudo 1. Vamos para o estudo 2 já, para vocês verem mais noção. Então, vamos entrar, nós vamos falar de mais 5 regrinhas, tá? São 5 regras que a gente vai trabalhar hoje. Vou trabalhar com vocês. Vamos trabalhar. Então, a regra geral, a regra primeira, a regra principal, é aquela que eu já mostrei. A Bíblia se auto-interpreta. Vamos esmiuçar aqui mais alguma dessas regras, então. Primeira delas, é preciso, quando seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual, sentido comum. Tá? Então, uma regra sumariamente natural e simples, porém de muita importância. O que está querendo dizer aqui? A Bíblia foi escrita em que língua mesmo? Nós já estudamos isso. Porções, pequenas porções da Bíblia foi escrita em aramaico. Pequenas porções da Bíblia. Tá? A maior parte da Bíblia do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Algumas outras falas de Cristo lá no Novo Testamento também são escritos em hebraico. Alguns capítulos, por exemplo, do livro de Daniel, são escritos em aramaico. A maior parte foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, grego koiné, grego popular, comum. Às vezes, na tradução, o sentido muda.
Mas se eu tentar ir para a linguagem original, para o manuscrito mais antigo que eu conheça, o que ele dizia? Está batendo, está dizendo a mesma coisa ou está um pouco diferente? E nisso, pegar várias traduções vão me dando ideias. Quando eu tenho uma ideia muito diferente, é hora de eu ir para um escrito mais antigo possível para ver o que ele está querendo dizer no detalhe. Vou dar um exemplo para vocês também. Um exemplo bem conhecido. Oração do Pai Nosso. Tá? Todo cristão conhece a oração do Pai Nosso. Ainda mais que estamos num país de maioria cristã. Tá? Há uma diferença do Pai Nosso na Bíblia católica, na Bíblia protestante. A maior parte das Bíblias está igual, mas a oração que é ensinada no catecismo está um pouquinho diferente. E mesmo que você não leve em consideração os detalhes, é vosso ou nosso, ou é teu reino ou vosso reino, porque em termos da Bíblia protestante, eu oro para o Pai. Então, o Pai é um. Eu não digo vosso reino, eu digo teu reino. Estou falando do Pai. Mesmo que eu leve isso em consideração, que tem a sua relevância, mas eu queria trazer para vocês uma coisa que faz diferença e como as traduções vão me ajudar para eu ir lá para a palavra no sentido usual, comum que tem lá, inclusive na linguagem original, quando possível. Chega um ponto da oração do Pai Nosso que em português nós oramos assim: não me deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você for numa Bíblia em língua inglesa, especialmente as Bíblias da chamada King James, né, que é a versão inglesa, tá? Você pegar até de 1611, que é uma tradução mais antiga. Se você pegar a Bíblia em espanhol, a oração do Pai Nosso em espanhol e em inglês, esse trecho é um pouquinho diferente. Não é não me deixe cair em tentação, é não me deixe entrar em tentação. Faz diferença? No português, não me deixe cair em tentação, a tentação chega e eu sou envolvido nela e eu clamo a Deus para que Deus não me permita que eu caia. Já na tradução em espanhol e inglês, eu não vou nem entrar na tentação, não vou nem me expor à tentação. Diferenças que podemos, alguns, de um ponto de vista, achar sutil, mas no outro ponto de vista, não necessariamente. Então, às vezes, eu tenho que ir mais próximo do original. E se você vai no grego, nos manuscritos mais antigos que nós temos do grego, essa tradução de Wycliffe, a tradução King James, né, que é baseada na tradução de Wycliffe, é a tradução mais correta desse trecho das Escrituras. É difícil achar uma Bíblia que tenha o texto mais correto de todas, porque nós não temos os originais, nós só temos cópias. E aí a gente vai botando, encaixando, tentando montar o quebra-cabeça. E por isso que várias traduções bíblicas, eu tenho, por exemplo, mais de 20 Bíblias na minha casa. Bíblias católicas, protestantes, Bíblia de grego, de hebraico, não sei o quê, e vai ajudando, você pega lá livros de interpretação, concordância e tal, isso te ajuda a fazer a soma ali, ó, fazer bater a conta, tá? Você vai unindo, você vai botando alguns textos. E aí eu vou fazendo minhas anotações, né? Você pega minha Bíblia, por exemplo, uns trechos, sei, um trecho desse de Salmos, tá? Dos Evangelhos, ela tá toda escrita, por exemplo. Ó. Olha como é que tá a minha aqui, ó. Não sei se dá para você ver. E essa não é a minha Bíblia mais antiga, tá? Eu tenho a Bíblia mais antiga, mais riscada que essa. Aí. Ela tá toda sublinhada, riscada. Por que, que ela é escrita desse jeito? Porque tem essas observações para te ajudar na interpretação. Mas elas são baseadas nessas regras. É o que nós temos hoje. Hoje eu preciso estudar, eu preciso ir cavar fundo para buscar onde é que está o texto original. Mas me entenda, por favor. Em termos de doutrina, o texto é confiável. Dá para confiar. É uma mudança pequena no sentido. Não é uma mudança enorme no sentido. E aí a gente começa a tentar visualizar isso. Então, os escritores sagrados, eles não se dirigem a certa classe de pessoas privilegiadas. Se dirigem ao povo comum.
Então, por mais que tenha uma linguagem robuscada em alguns momentos, isso é raro acontecer. Paulo, quando escreveu aos Romanos, escreveu assim, mas no restante dos textos ele não escreveu desse jeito. A carta é escrita ao povo comum. Então, a Bíblia ela não é, por mais que ela seja um livro inspirado por Deus e Deus seja o Criador, mas ela não é um tratado científico. Por exemplo, quando vai lá falar dos animais que são puros para serem comidos, ele dá uma lista de animais. Animais terrestres e aquáticos, ele dá duas características de cada. Os animais aquáticos, que podem ser comidos, são aqueles que têm barbatanas e escamas. Isso está em Levíticos 11 e Deuteronômio 14. Tá? Os aquáticos são os que têm barbatana e escama, não é ou, tem que ter os dois. Se tem barbatana, mas não tem escama, não é para comer. Se tem escama, mas não tem barbatana, não é para comer. Tá? Vamos tentar entender. Então, tem aquela lista, um animal puro. O animal terrestre é o que tem casco fendido em dois e rumina. Tá? E os animais que voam, as aves, ele não dá característica, ele dá uma lista dizendo que não é para ser comido. E nessa lista, dizendo que não é para ser comido, ele diz, fala o morcego. Mas, ora, morcego não é ave, diria uma pessoa do século XIX, XX ou XXI. Morcego é mamífero. Pois é. Mas quem escreveu essa lista é Moisés, vivendo 1.600 anos antes de Cristo. Por mais que Deus fosse o Criador e soubesse que morcego mama, quem escreveu foi Moisés. E Moisés chamou o bicho que voa de ave. O morcego voa, chamou de ave. Então, é uma linguagem coloquial. Por mais estudado que fosse Moisés, no conhecimento da época, eles não entravam nessa discussão. Voou é ave. Não dá lista, não fala de pinguim, não fala de ema, não fala. De avestruz até ele cita. Tá? Mas vai citar porque é um animal terrestre, não tem casco fendido em dois, nem não tem casco, muito menos fendido em dois, né? Tem unha, dedo. Entra com uma outra lista. Então, eu tenho que entender que a linguagem é uma linguagem simples, popular, comum. Tá? Então, toda a carne havia corrompido o caminho sobre a terra. É uma figura de linguagem. Toda a carne havia corrompido os caminhos sobre a terra. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Aqui é uma linguagem simples. É uma figura de linguagem. Muitas coisas, se você levar ao pé da letra, né? Você vai ter que aborrecer o pai ou a mãe para poder ser discípulo de Cristo? Para aí. E onde é que fica o mandamento de honrar pai e mãe? Você tem que entender, há um contexto. No contexto, o que diz lá o contexto? O contexto diz, se é para você seguir a Cristo, é para você seguir a Cristo. Cristo está acima do pai ou da mãe. Se o teu pai e a tua mãe estão não querendo que você siga a Cristo, você deve seguir a Cristo e aborrecer o pai e a mãe. Esse é o contexto imediato. Qual é o princípio fundamental que deve sempre estar presente na interpretação? Por que é tão importante essa regra? Por que foi escrita a Bíblia numa linguagem popular e figurada e não numa linguagem científica? A gente tem que tentar responder. Porque é algo simples, feito por pessoas simples. Segunda regra. É de todo necessário tomar a palavra no sentido que indica o conjunto da frase. Então, se você pegar a fé em Gálatas 1:23 e pegar a fé em Romanos 14:23, o sentido é um pouquinho diferente. Romanos 14:23 diz que aquilo que não é, que a motivação não é a fé, é pecado. Agora, Gálatas 1:23, vamos ler o texto. Pegar ali. Gálatas 1:23. Se você abriu a tua Bíblia em Gálatas, sei. Gálatas 1, verso 23. Vai dizer assim: ouvimos somente dizer aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir.
Aqui, fé, ele está falando um conjunto, um corpo de crenças de um outro grupo. Então, Paulo, que antes perseguia os cristãos, agora prega essa fé dos cristãos. É um conjunto de crenças. Já a fé de Romanos 14, 23, Romanos 14 vai falar sobre comer ou não a carne sacrificada aos ídolos. Ele também fala isso em 1 Coríntios 10. Tá? E aí ele vai dizer assim, no finalzinho do verso 23, o último verso do capítulo 14, tá? No final do verso, você lê o verso todo, vai voltar ao assunto inicial, que é da carne escada aos ídolos. Diz assim, ó, bem-aventurado, não, mas aquele que tem dúvidas é condenado se no comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, há um corpo de doutrinas que Paulo defende agora, que antes ele perseguia. E aqui não está falando de fé, aqui em Romanos, aqui está falando, sim, do que a pessoa acredita, por isso que é usado fé. Mas aqui ele está falando de qual é a motivação da pessoa, e se essa motivação provém da fé cristã, provém dos princípios cristãos. Então, em Romanos, a palavra fé está falando de motivação. Em Gálatas, está falando de um corpo doutrinário. Tudo vem da crença, beleza, por isso que é usada a expressão fé. Mas, gente, isso é um princípio de interpretação de texto, é uma figura de linguagem. Isso é normal, a interpretação de texto que a gente aprende na faculdade, no colégio, na escola. É a mesma coisa. Então, aqui, ó, tem um contexto, tem que pegar o contexto daquela palavra no sentido que está sendo usado dentro da frase. Salvação, salvar vai ser a mesma coisa. Graça também vai ter um pouco de diferença de interpretação em alguns textos. Então, existe, eu tenho que pegar o contexto e entender o que ele está querendo dizer ali. É simples assim. Tá? Mesma coisa, carne, que vai ter texto, que vai estar esperando, que vai ter um significado diferente. Carne pode estar falando do corpo, carne pode estar falando da tendência ao pecado, né? Sangue da mesma forma, é sangue que corre na veia, sangue que é o princípio vital, é o sangue de Cristo que purifica, o sangue de Abel está falando da terra, o sangue não fala, mas é a memória que está lembrando. Existe um simbolismo que é figurado, que é normal da linguagem humana. Tá? Então, eu preciso ver, diz o princípio, eu tomo a palavra no sentido que ela está dizendo no conjunto da frase. Pego uns versos antes para pegar o contexto, uns versos depois para pegar a aplicação e ver qual é o contexto que aquela palavra está sendo dita ali no meio. Aquela palavra que tem um pouquinho, talvez, de contradição, vamos interpretar isso direito. Pega o contexto próximo dela, tá? Dependendo do caso, alguma coisa um pouquinho mais distante, para ver o contexto. Essa é a segunda regra. Eu preciso pegar o conjunto dela na frase para daí dizer o significado daquela palavra naquele contexto específico. Então, para não incorrer em erros, é de grande importância, nesse caso, deixar também se guiar pelo pensamento do escritor e tomar as palavras no sentido do conjunto que o versículo indica. É claro que Mateus não está vivo para me contar o que ele quis dizer. Porém, eu consigo, pelo conjunto do restante do que ele está escrevendo, entendendo o objetivo por que o Evangelho de Mateus foi escrito, para quem que ele foi escrito, contexto histórico, ele já me dá pistas. E em cima dessas pistas, eu vou inferir o que é que Mateus estava querendo dizer naquele sentido. Então, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo. Pão é pão. Jesus está segurando o pão aqui. O corpo de Jesus está aqui. O corpo dele não é aquilo ali. Mas no contexto, a gente consegue entender. Está falando da Santa Ceia, um símbolo. Né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Para aí, fica trancado lá no céu, só entra quem tem chave. São figuras de linguagem. A gente tem que ter um contexto para ir entendendo. Tá? Assim a gente vai aumentando. Deixa eu passar aqui mais alguns textos para ir ficando claro para nós. Tá? Vamos ver agora a regra 3 e 4. São 5 que a gente vai ver hoje. Tá? Então, tem mais algumas regrinhas aí.
Terceira regra, é necessário tomar as palavras no sentido indicado no contexto, a saber, os versos que precedem e os que seguem. Tá? Vamos ver o contexto. Essa aqui é a regrinha aquela que eu falei. Não tira o texto do contexto por um pretexto. Ali eu vou achar. Tá? Vamos pegar como exemplo esse texto de Efésios. Efésios 3, verso 4. Vamos pegar aqui. Ó. Efésios 3. Bom para nós trabalharmos. Efésios 3, verso 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Isso que ele coloca aqui. No contexto, temos expressões, versículos, exemplos que nos esclarecem. O que ele quer dizer uma palavra obscura? Para aí. Pelo contexto que ledes, podeis compreender o meu discernimento, o mistério de Cristo. O que ele quer dizer com o mistério de Cristo? Você vai ler um pouco antes, um pouco depois, para entender. Como que Deus se manifesta em carne para salvar um pecador, abandona o céu, ainda que temporariamente, para morrer. Tem algumas coisas que são mistério. Como é que pode fazer uma coisa dessa? Agora, a dispensação do mistério, diz o verso 9. Você vai conhecendo ali, você começa a entender o que está querendo chamar de mistério. Então, a maior parte do texto eu consigo ler e entender sem problema. Mas às vezes fica uma palavrinha, uma expressão, que é isso que eu tenho que interpretar. O restante está claro. Então, você vai no contexto imediato, começa pelo contexto imediato. Às vezes encontra-se uma palavra obscura aclarada no contexto por um sinônimo, ou por uma palavra oposta, que vocês lançam um contraste, consegue perceber. Então vamos lá, vamos no verso 17, 3:17. 3:17, você lê assim: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor. Então Cristo vai habitar, Cristo vai habitar em você, vai habitar no vosso coração. Como é que pode ser que Cristo vai habitar no meu coração? De que forma que é isso aí? Isso é um mistério. Mas aí eu vou começando a lançar a mão. Então, você vai começando a pegar isso. Uma palavra que expressa uma ideia geral e absoluta deve ser tomada no sentido restritivo, segundo determina alguma circunstância especial do contexto, ou melhor, do conjunto das declarações das Escrituras em assuntos de doutrina. Então, eu posso pegar o texto imediato, mas eu posso pegar vários outros textos para ver se dizem a mesma coisa daquilo que eu estou pensando que é aquele significado diferente ali. Então, é uma palavra um pouquinho diferente, está um pouco confuso. Eu posso pegar o contexto imediato, né? Parece que está dizendo isso mesmo. Aí vamos estudar o que outros textos dizem sobre isso? Vamos estudar. Vamos lá. Estão falando a mesma coisa? Então realmente deve ser isso. Ou não, está falando algo parecido, mas não é igual. Está falando algo que não, é completamente diferente. Então, tem alguma coisa errada naquela minha hipótese anterior. Isso é crítica textual, meus amigos. Crítica textual existe para você estudar a interpretação de texto de qualquer obra da literatura humana. Crítica textual. São regras de interpretação. É isso que nós estamos conversando aqui. Não é um bicho de sete cabeças. Não se esqueça que, às vezes, tão somente o contexto pode determinar a expressão, tá? Se dá para tomar ao pé da letra ou se é um sentido figurado. Então, a terceira regra basta para compreender a necessidade de ter em conta o contexto, a fim de se distar determinada expressão deve ser tomada ao pé da letra ou num sentido figurado. Quarta regra. É preciso tomar em consideração o objetivo, o desígnio do livro, da passagem. Tá? Então, por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta, a sua epístola aos Gálatas, aos Colossenses, ele quer expor com toda a clareza a salvação pela morte expiatória de Cristo. Como é que eu sei isso? Pelo conjunto da carta. O tema principal é esse. Ele está falando da morte expiatória de Cristo no lugar. O assunto é esse. Agora, se eu vou pegar lá um pedaço do texto de Colossenses, eu vou dizer que a lei foi abolida. Esses dois, por exemplo. Mas qual que é o contexto? O contexto é a expiação. O contexto não é abolir a lei. Então, ali em Gálatas, eu vou pegar aquela, foi usada a lei por aio, como disse o apóstolo. Mas se eu pegar o texto de Mateus, de Lucas, o que é esse aio? É um tutor. Então, a lei serviu de aio, a lei serviu de tutor
Para fazer o quê? Para te guiar. Para aí, mas como é que a lei guia? Guia para quê? Ué, a lei me aponta o pecado. Se a lei me aponta o pecado, eu sei que sou pecador. Se eu tento guardar a lei e não consigo por mim, então eu preciso de um Salvador. A lei me serviu de aio, de guia, de tutor, para me levar até o meu Salvador. Simples assim. Morte expiatória de Cristo, morreu no meu lugar, acabou. E não fico achando que aquilo que está escrito. Até porque, se a lei foi abolida, então não tem mais pecado, não tem mais lei. Jesus não precisava ter morrido no meu lugar. Bastava ele ensinar como viver, pronto. Ou então tirou a lei, acabou a lei, não tem mais pecado, acabou. Pecado é a transgressão da lei, é o que diz a palavra. Se a lei não foi, o detalhe é que as pessoas querem abolir um pedaço da lei, não toda ela. Biblicamente falando, eu não posso fazer isso. Se quiser pegar outra coisa fora da Bíblia, é outra história. Então, tem que entender isso aqui. Qual é o contexto? O que está escrito? Ah, mas lá fala tal. Fala o quê? Fala da lei cerimonial. Lei cerimonial foi escrita por Moisés, ficava lá de fora da arca. Lei moral, escrita pelo dedo de Deus dentro da arca da aliança. Tem diferença. Lei de Deus, lei de Moisés. Lei cerimonial das cerimônias. Jesus morre na cruz, não tem mais por que ter cerimônia de morte de animaizinho. Aqueles sacrifícios que nós vimos lá, que o Roberto Castilho nos ensinou, não, depois que Jesus morreu na cruz, não precisa mais existir. Eu estudo sobre eles porque eu aprendo coisas sobre eles, conforme o Roberto falou. Mas não tem mais aplicação. Eu não preciso matar um animal hoje para pedir perdão. Hoje eu clamo pelos méritos de Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto de uma vez por todas. E assim eu consigo entender. A quarta regrinha, ela vai me ajudar, então, na compreensão das aparentes contradições. Quando existe uma aparente contradição, o que eu faço? Contradição, está um pouquinho complicado isso aqui. Vamos pegar outros textos que lançam mão que falam do mesmo assunto, mas são mais claros. E aí eu vou jogar a luz do claro, texto claro sobre o texto escuro para poder entender e vou montando. E não vou formar uma outra doutrina com base só naquela interpretação. A gente conversamos diferente. Tá? Então, sobre aquela aparente contradição, lê um contexto um pouquinho maior e vê como é que fica. Então, consigo ver o desígnio, o objetivo de um livro, de uma passagem, isso vai me ajudar a ampliar um pouquinho mais. Tá? Última regrinha de interpretação profética que nós vamos ver hoje. Vou ver a quinta. Quinta regra de interpretação profética, regra número 5. Hermenêutica, né? Não profética. As proféticas tem também, a gente vai ver mais para frente. Que basicamente são as hermenêuticas, mas com algumas especificações. Tá? Vamos lá compartilhar com vocês aqui. Já está no ponto. A quinta regra. Vamos entender, então, essa quinta regra de interpretação profética. Interpretação de texto, hermenêutica. É necessário consultar passagens paralelas, para daí eu poder esclarecer algumas coisas mais, né, sobre isso. Então, em Gálatas 6,17, diz Paulo, trago no corpo as marcas de Jesus. Lá em 2 Coríntios 4,10, encontramos em primeiro lugar que Paulo usa a expressão levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Aí eu faço esse paralelo, estou dizendo o quê? Trago no corpo as marcas de Jesus, quer dizer que eu fui perfurado pela lança, eu também tenho que ter a marca da coroa de espinhos, eu também tenho que ter a marca dos açoites, dos cravos nas mãos e nos pés. É isso que Paulo está falando em Gálatas 6,17? Não. Dizendo que eu estou morrendo para o pecado, como Jesus fez, estou buscando uma santificação, como Jesus fez, estou buscando fazer aquilo que Jesus fez. Estou sofrendo perseguição, como Jesus sofreu perseguição, eu estou tendo o mesmo caminho nesse sentido. É isso que Paulo está querendo dizer. A carta de Gálatas 3,27 diz assim ao apóstolo:
Nós somos, diz o apóstolo dos batizados, de Cristo vos revestistes. Passagem paralela de Romanos, eu vou entender, fica mais claro o que você vai se revestir. Você está se revestindo dos méritos de Cristo Jesus. Você não está usando a mesma roupa de Cristo. Não, você está vestindo os mesmos méritos de Cristo. Você vai conseguir entender isso. Em Atos 12, 13, 22, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas em 1 Samuel 2,35 diz: suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenha no coração. E está falando de Davi. Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Agora, quer dizer que Davi nunca pecou? Não. É outra discussão. Porque quando Davi pecou, ele se humilhou, pediu perdão, recebe o mérito de Cristo, vai estar sendo segundo o coração de Deus. Davi perdoado, e a motivação de Davi, a busca por Davi por arrependimento, por melhora, isso é um homem segundo o coração de Deus. Então você consegue entender muitas coisas quando você segue essas regrinhas, tá? Então existem textos que não são parentes contradições. Tem vários. Mas quando você consegue ir ampliando a visão, você consegue tornar isso menos contraditório. Deu para entender, meus amigos? Essas basicamente são as regras, então, de hermenêutica, tá? Tem detalhamento para caramba, cada regrinha tem um negócio, desdobramento e tal, mas como eu falei, são várias horas daí. A gente está aqui resumindo a essência dessas regras para que nós possamos entender. A Bíblia se auto-interpreta. Eu não posso tirar um texto do contexto por um pretexto. Pega um contexto imediato ali, versos antes e depois. Pega contextos maiores. Vamos entender para que a Bíblia foi, a carta foi escrita. Vamos entender que ela foi escrita para pessoas simples. Deus não tinha por objetivo, quando escreveu a Bíblia, escrever um livro-texto de uma universidade. A Bíblia não é um livro acadêmico. Ela é um livro para pessoas simples entenderem a mensagem de Deus e alcançar a salvação. Ponto. Dá para transformar em tratado. Então, dá para exigir da Bíblia aquilo que ela não se destinou a ser feita. Significa que Deus não conheça, não saiba que o morcego não é uma ave. Mais ou menos assim. Alguma dúvida a mais? Acho que falei bastante, mas espero que tenha dado para entender. Conseguiram entender, meus amigos? O Zé está fazendo assim para nós. Valeu. Ah, Tá, show, show, abriu o show. microfone, pode falar, meu amigo? Não, beleza, tudo certinho, entendeu? Bem, bem bacana. É isso aí. A Tá? Bíblia se auto-explica, né? Sim. Não vem da cabeça de um pastor, de um Não. pirado, de não sei o quê, de um médico, de ninguém. Tá? Você tem que ir nela e entender. Ou ela não é o que ela Uhum. diz ser. Se ela diz ser a verdade, se ela diz ser um livro inspirado, que Deus está por trás, então as coisas têm que caber ali dentro. Eu Volta. acho, Oi? eu acho bem bacana, Guilherme. A gente, quando tem dúvidas no estudo, na pesquisa, né? E buscar a raiz das palavras, né? É importante, tu Sim, falasse que no hebraico, no aramaico, no grego, né? É muito importante. Se a gente tem, às vezes, uma outra conotação daquilo que está sendo explicado, perfeito. O eu ideal seria sempre... que nós fizéssemos literalmente cursos de idiomas, entendeu? E aprendêssemos a falar o grego koiné, o hebraico, o ideal seria esse. Mas é impraticável, Isso. para a maior parte de nós. É, Então, o que que a gente faz? A gente tem a tradução, tá? E quando tem um trechinho lá difícil de entender, algum problema, o que ele deve fazer é ir em outras traduções para ver se mantém o mesmo entendimento, tá? Mesmo do português, ou de outros idiomas, de inglês, de alemão, não importa, o idioma que eu tenho um grau de conhecimento, e, se possível, no original. sim, é isso Tá? aí.
Então, eu tenho em casa, ah, são dicionários, né? Dicionários bíblicos de termos, tá? Ah, em hebraico, em aramaico e em grego. sim, sim. Claro que não é assim, Tenho, todas as palavras da Bíblia, não, são é, a coletânea, né? eu tenho, eu tenho um exemplo, para citar um exemplo que é bem usual de todo mundo conhece, que é o Salmo 23, que quando eu fui ler o Salmo 23, que a gente sempre diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E no hebraico é o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Faz uma diferença muito Enorme, grande, enorme. Você ler corretamente como é que é esse salmo, né? sim. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. É completamente diferente, Uhum. né? Claro que no contexto tá tudo jóia, mas o sentido da coisa é, Qual que é a doutrina ali? Deus cuida de mim, eu posso confiar nele. Essa é a doutrina. Agora, uma é sim, Deus vai me entregar tudo que eu preciso, que eu não vou ter nada, não vou ter falta. E a outra é Deus vai me entregar ali o básico e eu não vou sentir falta de mais nada porque eu não preciso. isso aí, Entendeu? É diferente. sim, diferente. Uma, entre aspas, obriga a Deus a não deixar você faltar nada para ti. E a outra, você pode Claro, até faltar alguma coisa, mas você não vai sentir falta daquilo. isso aí, exatamente, exatamente. Então, mas a doutrina é Deus cuida dos seus filhos. Ponto. Em É termos isso de aí, doutrina, não há problema. Agora, em termos de aplicabilidade disso e daquilo, existe sim diferenças e contradições. Por isso que, mais uma vez, eu afirmo. É importante, se você quer estudar a Bíblia, escavar a verdade em fundo no negócio, você precisa se munir de algumas ferramentas. Tá? exatamente. Hoje em dia, com internet, com computador, facilita um bocado. Mas tinha uma época que a gente só tinha chave bíblica, concordância bíblica, Sim, entendeu? Essas coisas que ainda assim ajudam muito, viu? é, né? Mas hoje você tem acesso aí, tem software, enciclopédias bíblicas, você tem Sim, animações, tem trocentas coisas. Boas bíblias de estudo, tá? Essa atualmente que eu estou usando é essa aqui, essa Bíblia de Estudo Anderson. Eu estou gostando dela, uma bíblia bem boa. Você tem inúmeras bíblias de aham, estudo de Scofield, você tem inúmeras bíblias de estudo. Você pode aprofundar várias bem dela. Eu gosto da Thompson também, que é a minha, ela é sim. a mais antiga, é a Thompson, da editora Vida, que acho que é, deve ser presbiteriana. Ela tá bem bacana, bem jóia. Ela tem um suplemento arqueológico muito bom. Então, você busca em outras edições, você começa a perceber essas diferenças, especialmente em outras línguas, tá? Né, o inglês é um idioma muito Sim, conhecido, né? Mas inglês, espanhol e português eu costumo ter ao menos uma de cada, tá? Tem a Bíblia Católica, Protestante, Bíblia Protestante lá para você ver as traduções. A Bíblia Católica, por exemplo, tem a Bíblia de Jerusalém, tá? É uma tradução muito legal. Vem muito pela linha da Septuaginta. uhum, Septuaginta, não sei se todos conhecem, mas Septuaginta é mais ou menos assim, na época dos medo-persas, ou dos gregos, tá na época dos gregos, que o grego era o reino dominante ali, tá? Na descendência de Alexandre o Grande. O que eles fizeram? Eles foram traduzir a Bíblia hebraica para o idioma grego. Mas para garantir que certo. ninguém tivesse adulterando que o outro ia receber, porque eles estavam entendendo o seguinte, assim, a profecia estava falando de Babilônia, de Medo-Pérsia, da Grécia. Então, aquilo chamou a atenção deles. Opa, a profecia está falando do futuro? Esse livro aí dos Hebreus fala o futuro? Quero saber o que mais que diz isso aí. Só que eles não conheciam língua hebraico, né? Então vamos traduzir. Eles pegaram 70 sábios lá, vamos traduzir. A hora que vocês terminarem a tradução, nós vamos ver. Aí compararam, viram que era mais ou menos igual, escolheram uma lá, seguir como sendo essa a tradução. Uhum, Cuidado que eles tinham era muito grande. Os maçoretas, por exemplo, nossa, cuidado que eles tinham, escreviam em pergaminhos, né? Um rolo em cima do outro, começava num sim, lugar, terminava no lugar, na folha seguinte, começava no mesmo lugar, terminava no mesmo lugar. Cuidado que eles tinham o texto respeito.
Eles tinham uma pena para escrever só o nome de Deus e outra pena para escrever o restante do texto. Então, sempre tinha que escrever lá Yahvé, por exemplo, Jeová, tal, que é a pronúncia que a gente tem hoje, né? A gente não sabe qual que é o sim. tetragrama, YHWH. Como é que se pronuncia? A gente perdeu isso com o tempo. Eles tinham um tamanho cuidado para não ficar falando o nome que nenhum judeu sabe direito como é que se pronuncia isso na atualidade. Tá? Mas era uma pena só para escrever o nome de Deus e outra para escrever o restante. Então, o cuidado que eles tinham era uma coisa grandiosa. Não tinha espaço, né? Uma letra emendada na outra. Não tinha espaço, não tinha pontuação, não tinha nada disso. Depois, com o tempo, que isso foi se colocando. Então, os copistas eram assim. Além disso, eles tinham que cuidar muito, porque era caro, né? Papiro era caro, então Oh, meu não Deus. podia errar. Então, era letra por letra que ele olhava para poder copiar. Tá certo. Um apagar, não tinha nada. Então, realmente é uma história maravilhosa, tá? O estudo de hoje e o estudo de terça-feira que vem são estudos um tanto quanto teóricos, até certo ponto até maçantes, tá? Mas são regras importantes que a gente tem que aprender para entender todo o restante que a gente vai estudar. Então, a gente está fazendo uma pequena pausa nessa sequência de estudo, tá? A gente está estudando, inclusive na própria Bíblia, mas para estudar como que se estuda, tá? Para depois voltar a estudar propriamente dito. Então, pelo que eu entendi, vocês não têm dúvidas, certo? Não, tá bacana. Eu creio que é isso. Há motivos de oração, meus amigos? Embora que nós temos compartilhado com alguns lá no grupo, mas se entre vocês tiver algum, eu já posso ir pegando para nós estarmos orando. Não havendo, então vamos orar para concluirmos? Algum de vocês tem o desejo de orar ou eu mesmo oro? Pode orar para minha paz, pode orar. Então, vamos orar. Oremos. Santo Deus e amado Pai, querido Senhor, nós lhe damos graças por tua infinita bondade e misericórdia. Pai de amor, Pai de bondade, nós queremos agradecer por quem tu és. Agradecer pela tua palavra, pela revelação que fazes ali de ti mesmo e por nos ajudar a entender, mesmo apesar de tanta perseguição que teve as escrituras ao longo da história, entender, ó Pai, apesar de tanto tempo e tantas modificações, entender o que tu realmente queres para nós hoje. Sobre como tu preservastes, literalmente, miraculosamente, as escrituras para chegar até a nossa mão. E sobre a preciosidade de ter ali nesse texto escrito quem tu és, teus atributos, teu poder, teu eterno caráter, o plano da salvação, muitas das respostas das coisas que acontecem conosco na atualidade, ali também estão escritas. Não todas, mas muitas respostas. E nós lhe agradecemos por isso, porque a tua palavra é viva e eficaz, penetra profundamente, é capaz de discernir os pensamentos, os propósitos do coração. Porque, ó Senhor, ela permanece para sempre, porque tu não mudas e a tua palavra também não. É nos méritos de Cristo que nós oramos, clamando que nos dê discernimento e sabedoria para entender esses princípios simples e que nós podemos cuidar para garantir que realmente permaneça e que nós não venhamos a errar nas interpretações da tua palavra. Ajuda-nos a estudar, a aprender de ti. Nos méritos de Cristo Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, meus amigos. Até a próxima terça. Continuamos aí conversando aqui no grupo, tá? Qualquer coisa, vocês podem deixar lá. Se ficar pronta a gravação da aula, eu posto lá na tabela que tem os links, né, para os demais assistirem. Tá bom? Deus abençoe. Até um outro momento. Deus abençoe. Até lá. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.